família Bugrina! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Que confusão nesse futebol, hein? Não para, joga em São Paulo, espera, joga no Rio de Janeiro, enfim. Bugricast pré-jogo de Guarani São Bento de Sorocaba nesse sábado, 4h30 da tarde no Brinco de Ouro. Está on! E nós vamos falar sobre a partida, sobre essa quantidade de burburinho nos bastidores. Eu tô gravando esse programa aqui antes de ter qualquer definição, muito pelo contrário. A única certeza é que tá tudo incerto com relação ao futuro do Campeonato Paulista. E a outra certeza também é que vai ter jogo nesse fim de semana. Então vem com a gente aqui para participar de mais um Bugricast pré-jogo, jogo importante, jogo decisivo nesse campeonato curto que é o Paulistão, e o Guarani precisa ganhar do São Bento logo mais no Brinco de Ouro. Vem com a gente! Bugricast, o podcast da torcida bugrina. Eu preciso, antes de começar a falar do jogo, trazer os nossos convidados e os especiais, eu preciso agradecer a todos em nome do Bugricast por o que aconteceu aqui com o nosso canal no YouTube nessa última semana. Passamos dos 1.000 inscritos, já estamos aí beliscando os 1.100, então continue se inscrevendo, para a gente é muito importante, porque agora nós já estamos olhando os 1.500, os 2.000, queremos crescer essa plataforma cada vez mais. E é muito legal a promoção que a gente está no ar até essa terça-feira, em virtude dos 1.000 inscritos aí, vamos sortear 2 camisetas do Bugricast e uma camisa oficial do Guarani, essa nova mesmo, que a capa produziu e foi anunciada aí nos últimos dias. Então corre lá no nosso Instagram, @Bugricast, se você não se inscreveu ainda, tem até essa terça-feira, hein? Nós vamos sortear ao vivo na nossa mesa redonda, lá no nosso Instagram tem todos os detalhes e tudo que você precisa saber para se inscrever e concorrer a essas 3 camisas. Serão 3 vencedores, obviamente, mas em homenagem e celebração aí aos nossos 1.000 inscritos, muito obrigado. Tem mais novidade por aí. Vou guardar segredo, esperem as próximas semanas. Nós estamos preparando um conteúdo muito legal. Aguarde, contem com a gente, estejam ao nosso lado, porque o apoio da família Bugrina é tudo que o Bugricast precisa para crescer. E bora falar do jogo! Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é a Fernanda. Finalmente estamos de volta ao Bugricast para trazer todas as informações do nosso Bugre para vocês. O Guarani que joga neste sábado, dia 13, às 16h30 contra o São Bento, no Brinco de Ouro. E galera, depois de tanta polêmica, essa aqui vai ser a última partida do Bugre. Depois serão aí 15 dias de paralisação, né, em razão das medidas restritivas impostas pelo governador João Dória. Mas chega de conversa, vamos ao que interessa, que são as informações para o duelo contra o São Bento. Quem voltou aos treinamentos nessa semana foi o atacante Bruno Sávio, ele que teve uma fratura na costela logo na estreia contra o Ituano. Mas por outro lado, quem é dúvida entre os relacionados, provavelmente vai ficar de fora, é o atacante Pablo, em razão de um trauma no tornozelo direito que ele adquiriu no jogo contra o Botafogo. E a gente fica aqui, né, tentando desvendar a escalação do professor Alan Al. Muitos torcedores já começam a planejar um meio-campo ideal ali, com o Andrigo jogando mais centralizado, fazendo uma função de 10, né? Armando as jogadas, o Júlio César no ataque. O Júlio César entrou muito bem no jogo contra o Red Bull Bragantino, mas eu acredito que o treinador vai manter a mesma equipe que jogou a partida contra o Bragantino, e se isso realmente acontecer, o Bugre deve ir a campo com a seguinte escalação: Gabriel Mesquita no gol, Ludic, Romércio, Ayrton e Bidu, Bruno Silva, Índio, Tony no meio campo, e o ataque com Renanzinho, Rafa Costa e Andrigo. Lembrando que quem está pendurado
pendurado para esse jogo o lateral esquerdo, Bidu. Tem 2 cartões amarelos. O Bugre hoje ocupa a 2ª posição do grupo D, com 4 pontos. Está atrás do Mirassol, que tem 5 pontos. E essa partida, pessoal, é muito importante. O Guarani precisa somar os 3 pontos, até porque depois tem a parada, a gente não sabe como voltaremos. Eu espero que não da mesma forma como voltamos no campeonato do ano passado. E da minha parte é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo, acompanhando, compartilhando todo o trabalho do BugreCast, que essa é a forma que nós temos de levar um pouco de Guarani para casa de vocês, nesse momento tão difícil de pandemia. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. E o São Bento, como será que vem para esse jogo contra o Guarani? Quais são as expectativas do time de Sorocaba para esse jogo em Campinas? Para isso eu vou trazer aqui a palavra do Christian Rafael, ele que é da Rádio 365 e que vai trazer aí para a torcida bugrina toda a preparação e tudo aquilo que o São Bento tem de expectativa para enfrentar o Guarani. Lembrando, né, que o São Bento tem na sua formação Fábio Bahia, aquele que começou, né? O Bahia começou. Jogador que está muito marcado na história do Guarani pela campanha de 2012 e especialmente pelo derby do século. Vai lá, Christian, conta pra gente aí o que o São Bento se prepara, quais são as armas do São Bento para enfrentar o Guarani nesse sábado no Brinco. Fala galera do BugreCast, tudo bem com vocês? Olha só, é um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Christian Rafael, sou jornalista, sou narrador da Rádio 365 e também apresento o programa Na Galera Esporte, segunda e quinta-feira, a partir das 19 horas. E você pode acompanhar a gente em facebook.com/rádio 365 oficial e também no YouTube, youtube.com/rádio 365 oficial e também as nossas redes sociais do Na Galera Esporte, @Na Galera Esporte no Instagram e no Facebook. Estamos lá com tudo sobre esporte pra você, ok? Vamos falar desse São Bento que vai enfrentar o Guarani neste sábado. São Bento perdeu os 2 primeiros jogos do Campeonato Paulista, tá num sinalzinho de alerta ligado lá no clube. Entretanto, teve uma semana livre de trabalho aí o técnico Edson Vieira e por isso pode ser que esse time venha um pouco diferente do que vem jogando. O São Bento estreou em casa contra o Mirassol e perdeu, e agora na última semana, na última quinta-feira, perdeu para o Ituano, um clássico, um derby regional que tem aqui entre Sorocaba e Itu. São Bento perdeu para o Ituano e se mantém na lanterna do Grupo B que tem São Paulo, Ferroviária e Ponte Preta, são os clubes que dividem o Grupo B com o São Bento. Bem, técnico Edson Vieira então deve fazer alterações. Uma das dúvidas é a lateral esquerda, pode ser que pinte o Pablo no lugar do Julinho, o Julinho que geralmente é o titular, pode ser que perca essa posição para o Pablo, que é um atacante, mas acaba jogando improvisado na lateral esquerda, até não é nem improvisação, mas porque o Edson Vieira utiliza há muito tempo o Pablo nessa posição. E uma coisa que surgiu essa semana também foi a volta, possível retorno do meia Júlio Ruth, que pode entrar como camisa 10 do Bentão nessa partida contra o Bugre. Provável São Bento aí para enfrentar o Guarani: Luiz Daniel, Victor Guilherme, Dirceu, Marcão e Pablo ou Julinho, Fábio Bahia, Escobar, Júlio Rush ou Daniel Costa, que é quem vem jogando, Diego Tavares, Leilson e Giovanni Itinga, o camisa 9 do São Bento. Um prazer falar do Bentão para vocês aqui no BugreCast. Fica aí a dica para vocês acompanharem a gente aqui na Rádio 365 e também no Na Galera Esporte. Um grande abraço, valeu a oportunidade, gente! Bom, agora é a hora das estatísticas do confronto. E com estatísticas do confronto é com o nosso parceiro Thiago Andrade, que sabe tudo dos números e vai contar um pouco mais aí da história desse confronto entre Guarani e São Bento e Guarani, que já vem de longa data, muito tradicional no futebol do interior e que tem aí momentos na vida do torcedor bugrino. Conta aí pra gente, Thiagão, a história de Guarani e São Bento. Fala Pezão, fala amigos do BugreCast, vamos para mais uma estatísticas agora, vamos falar um pouquinho da história do confronto entre Guarani e São Bento, que é um confronto muito rico historicamente. É um confronto que o primeiro jogo aconteceu em 1935, é um confronto de 86 anos.
Eles já se enfrentaram em Paulistão, em Paulistinha, em Série A2 de Paulista e até na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Além de vários torneios amistosos. No total, já aconteceram 90 jogos entre Guarani e São Bento. São 32 vitórias do Guarani, 34 empates e 24 derrotas. Vocês vão acabar vendo que o retrospecto em si ele é muito favorável ao Guarani nesses últimos jogos. Foram 116 gols feitos e 81 sofridos. Agora, considerando apenas jogos oficiais, que é os que contam mesmo, são 77 jogos, 29 vitórias, 30 empates e apenas 18 derrotas. Fizemos 96 gols e sofremos apenas 60, é uma diferença de 36 gols. Agora, considerando os jogos no Brinco de Ouro, em Campinas, foram 42 jogos, com 24 vitórias do Guarani, 13 empates e apenas 5 derrotas. Foram 73 gols marcados e 26 sofridos. Em campeonatos paulistas, considerando tudo agora, em vários, em Sorocaba, em Campinas, foram 66 jogos, com 27 vitórias do Guarani, 26 empates e apenas 13 derrotas. Dessas 13 derrotas, 7 aconteceram ainda antes do título de 78, quando o São Bento tinha mais condição e acabou ganhando mais vezes. Foram 85 gols feitos e apenas 49 sofridos. Agora, considerando o cenário do jogo de amanhã, do jogo desse sábado, né, que é um campeonato paulista, no Brinco de Ouro. Foram 32 jogos, com 21 vitórias do Guarani, 8 empates e 3 derrotas, apenas 3 derrotas. Fizemos 61 gols e sofremos apenas 19. O último jogo entre os dois, na elite do Paulistão, aconteceu em 2006. Em Sorocaba, o Guarani acabou perdendo por 1-0. Assim, ainda vale um certo tabu, podemos dizer assim, que o Guarani não vence o São Bento na elite do Paulistão desde junho de 1990. Já são 31 anos sem vencer o São Bento. Porém, a última derrota no Brinco por campeonatos paulistas na elite, no caso, aconteceu apenas em setembro de 1983, faz muito tempo isso. O último jogo aconteceu por um campeonato brasileiro, na Série B de 2019, o jogo foi válido pela 31ª rodada, acabou 1-1 em Sorocaba, o jogo aconteceu em outubro de 2019. O Davó abriu com a cara aos 21 minutos do segundo tempo e Paulinho Boy empatou 3 minutos depois. A escalação daquele jogo era Jefferson Paulinho no gol, Leno Bruno Silva, Diego Giareta e Carlos, Marcelo, que saiu para a entrada de Felipe Cirne, Igor Henrique, que saiu para a entrada de Felipe Guedes, Arthur Rezende e Crispim, que saiu depois para a entrada de Ricardinho. Na frente teve Davó e Michel Douglas. O técnico, ainda naquela época que era interino, era Carlos Carpini. O artilheiro do confronto é um cara chamado Vanderlei, que jogou no Guarani entre os anos de 60 e 70, com 6 gols marcados. O artilheiro do São Bento também jogou nessa época, entre 60 e 70, foi Marco Antônio com 5 gols. Apenas considerando jogos por campeonatos paulistas, o artilheiro ainda é o Vanderlei, com os mesmos 6 gols. Já pelo São Bento, Marco Antônio e Kaká, que jogou no São Bento entre os anos 70 e 80, tem 3 gols cada. Bom, e agora é torcer para que o retrospecto vantajoso para a gente se continue e se consagre muito mais ainda, que a gente possa quebrar esses tabus, né? É isso, forte abraço e as nossas energias mais positivas para o Guarani. Agora que a gente já falou sobre o Guarani, sobre o São Bento, vamos falar sobre o jogo. E eu acho que o sentimento do torcedor bugrino e da comissão técnica, diretoria, jogadores, é aquele famoso senso de urgência, né? O Guarani precisa ganhar do São Bento nesse sábado no Brinco de Ouro. O Guarani tem 4 pontos, segundo lugar do grupo, em 9 disputados tem 4 pontos, pode chegar a 7 em 12 e encurtar muito aí o caminho para pelo menos escapar do rebaixamento. Acredito até inclusive que o São Bento seja um dos adversários aí nessa luta contra o rebaixamento. Vamos tirar da frente aí, parar de... Na última mesa redonda, muita gente apostando em vitória fácil do Guarani. Eu não acredito em vitória fácil do Guarani jamais. O Guarani sempre tem dificuldade nos jogos, especialmente em casa contra times que passam por dificuldade. Então eu venho
venho aqui com a expectativa de um São Bento fechado, um São Bento jogando no erro do Guarani, esperando o contra-ataque. A gente sabe que o Guarani nos últimos 2 jogos enfrentou 2 adversários com 10 jogadores em campo. Isso empolgou de certa forma a torcida com uma vitória e um empate. Uma vitória sobre o Botafogo lá em Ribeirão Preto e um empate com o Red Bull em casa. Mas, bom, se o São Bento tiver um jogador expulso não está ruim. Mas é importante a gente olhar como esse time vai jogar no 11 contra 11, nos 90 minutos, né? Aquela preocupação ofensiva do time continua. Estamos curiosos para ver aí como vai funcionar. O Renanzinho jogou muito bem no último jogo, o Rafael Costa nem tanto, mas fez o gol. Dúvidas ali no lado direito, pode ser o Pablo voltando ao time, pode ser o Júlio César, pode ser o Andrigo, que jogou na última partida também. Vamos ver como vai ser essa questão da construção de jogadas, a criatividade do Guarani, que, vamos combinar, foi bastante deficiente nos últimos jogos. O ponto positivo que a gente viu de melhora, já falamos aí nos últimos programas, foi a defesa, mais compactada, os jogadores de meio muito próximos dos jogadores de defesa quando o Guarani é atacado. Então isso é um bom sinal, que pelo menos nessa parte tática defensiva o Guarani vai bem. Alan Al teve uma semana para trabalhar o time, acho que essa é outra expectativa grande que cerca o jogo contra o São Bento. Vai manter o bom padrão de defesa? É o que a gente espera. Nós vamos perceber evolução na construção de jogada? Será que o Guarani vai chegar mais ao ataque? Vai criar mais oportunidades? Vai fazer mais gols? Acho que essas são as perguntas que a gente tem para esse jogo contra o São Bento. E mais do que isso, né? São as expectativas. A gente quer sim ver um Guarani diferente, ver um Guarani mais produtivo do meio para frente. E é jogando assim, e é por isso que o Guarani precisa vencer o São Bento. Um empate não é uma opção, uma derrota é uma tragédia para as pretensões do Guarani. Lógico, o campeonato não vai ter acabado ainda, mas a gente precisa somar ali os 10, 11, quem sabe até 12 pontos para se livrar dessa confusão aí da história do rebaixamento. Outra coisa muito curiosa, teremos o jogo no sábado e até o momento em que eu estou gravando esse programa não sabemos o futuro do campeonato. E é muito engraçado, porque na segunda-feira é o dia 15 de março. Dia 16 de março vai completar exatamente um ano que o campeonato parou no ano passado. Parou inclusive com o derby de virada 3-2 que nós ganhamos. Então é uma coincidência triste, porque continuamos nesse cenário de pandemia com pouco sinal de melhora, e triste também pela incerteza do futuro do futebol, né? Eu tenho uma opinião bem pessoal, acho que o futebol é um item supérfluo nesse mundo que a gente vive hoje, mas entendo aí as necessidades e as pressões de todos os lados. Vamos ver o que vai acontecer com a programação do Guarani no pior dos cenários. Os treinos, curiosamente, estão mantidos, não pode jogar, mas pode treinar. Enfim, pelo menos isso a gente espera que o Guarani consiga ter de benefício nessa parada ou não, né? O ano passado o Guarani perdeu muito com a parada do Paulistão. Acredito que dessa vez possa ser uma parada diferente, mais curta e, óbvio, como eu falei, com a possibilidade de treinamentos, ou não, pode ser que o campeonato continue. Os bastidores aí estão fervendo de possibilidade de jogos no Rio de Janeiro, outros estados. De novo, eu estou gravando isso muito antes de qualquer definição por parte da federação, CBF, governo do estado, seja lá quem for. Não importa o que vai acontecer segunda-feira para frente, o que importa pra gente é o sábado, às 4h30 no Brinco de Ouro, contra o São Bento. A vitória é importantíssima, nem estou falando ainda em classificação, olhando para a tabela do Mirassol, para a tabela do Santos, acho que o São Caetano não chega, né? Apanhou aí do Palmeiras no meio de semana. Então, fazer a nossa parte. Jogo em casa tem que ganhar, jogo em casa tem que matar e continuar a trajetória no campeonato. Lá na frente a gente vê o que acontece, não só com a nossa campanha, mas também com o próprio campeonato. Tem uma boa expectativa, de verdade, em ver mudanças e ver melhoras nesse time do meio campo para frente. Acredito aí o Júlio César jogando mais minutos, Regis ainda não está em condição, a grande novidade da semana passada.
Pablo, talvez aí com chance. Matheus Souza, quero ver fazer gol. O próprio Renanzinho que melhorou. Atenção do meio campo para frente. Essa é a minha expectativa. Vamos lá, vamos para o jogo, vamos ver o que nos aguarda, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. É Guarani!